A paz do Senhor, igreja. Quem aqui já ouviu Deus falando nessa noite? Todos ouviram Deus falando nessa noite já? Quem ainda não ouviu Deus falando nessa noite, se prepara porque ainda Deus tem muita coisa para a gente, o tempo ainda é curto. Aleluia. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Levíticos. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Livro de Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. Enquanto os irmãos procuram, quero logo falar que nós estamos numa série de mensagens a respeito do avivamento. E o tema da mensagem de hoje é Avivados até o arrebatamento. Vamos ler? O fogo que está sobre o altar arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor Deus, nesta noite estamos aqui mais uma vez adorando ao Senhor, pedindo pela presença do Senhor. Peço mais uma vez, Pai, que na mensagem de hoje o Senhor esteja comigo e esteja sobre a igreja, Pai, e o sopro do Seu Espírito venha sobre esta igreja, abrindo os seus entendimentos e os seus corações, meu Deus. Esteja conosco e fala conosco essa noite como o Senhor já tem falado, Senhor. Amém. Para o título da mensagem de hoje, Avivados até o arrebatamento, eu me lembrei de um filme que me marcou muito, é um filme dos anos 2000. Vamos ver quem aqui conhece. O filme chama A Corrente do Bem. Alguém já viu esse filme? Não é não? Esse filme, A Corrente do Bem, para quem não conhece, vou dar um pequeno spoiler. Ele funciona mais ou menos assim. Um professor, ele deu uma tarefa inusitada para os seus alunos. A tarefa era, esses alunos deveriam, cada um, elaborar um projeto que, de alguma forma, pudesse se transformar em uma ação que, de alguma maneira, pudesse mudar o mundo. E esse foi o projeto para cada um dos alunos individualmente. Um dos alunos, um garoto chamado Trevor, que é o protagonista do filme, ele teve uma ideia genial. Genial e muito inusitada. A ideia dele foi o seguinte: ele inventou a corrente do bem. A corrente do bem começava por ele mesmo. E ela era mais ou menos assim. Consistia nele fazer uma grande boa ação para 3 pessoas, e essas 3 pessoas ficariam lhe devendo o favor de retribuir para mais 3 pessoas, e assim sucessivamente, até que se completasse a corrente do bem. Logo, várias pessoas, como uma pirâmide de coisas boas, seriam passado para frente, e cada pessoa que receberia algo bom ficaria devendo para mais 3 pessoas. E assim, a corrente do bem seria feita e o mundo se tornaria em um lugar melhor. Só que no início parecia para ele que não estava dando muito certo. Ele não via resultados, ele não estava vendo diferença. Até que foi passado o tempo, e acabou que uma pessoa foi passando favores à outra, até que, depois de um tempo, uma grande onda de boas ações acabou tomando aquela cidade inteira. Uma grande onda de boas ações, e ficou famoso, saiu isso em jornais, saiu isso em revistas, saiu isso em todos os lugares, até que o próprio Trevor, o protagonista, ele recebeu também uma boa ação, ele foi alvo dela. E a pessoa que fez a boa ação para ele também falou que estava devendo uma boa ação para alguém que fez para ela. E assim também é o avivamento, que através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a qual Deus tocou, ela transborda da unção do Senhor, e ela não consegue ficar com aquilo nela mesma, ela precisa contagiar alguém do lado dela. E aquela onda de avivamento começa a se espalhar a partir de uma pessoa, até com que todos ao seu redor venham ser cheios do Espírito Santo, e é dessa forma com que nós permaneceremos avivados até o arrebatamento. É desta maneira. E no texto que nós lemos,
é o texto que ele fala a respeito da lei do holocausto. É um dos trechos da lei do holocausto. A lei do holocausto ela é uma lei dada por Deus ao povo hebreu, através dos sacerdotes, que uma das premissas dessa lei é que o fogo que estava no altar, onde os sacrifícios eram feitos, ele nunca poderia se apagar. O fogo deveria estar incessantemente, continuamente aceso, e nunca deveria apagar, como está escrito: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. E tal ação, ela era como um lembrete, ela servia como um lembrete da presença contínua de Deus, que não poderia se apagar. E também, não apenas da presença, mas da expiação, a necessidade de expiação contínua pelos pecados do povo. E é esse um pedaço da lei que foi dada, a lei do holocausto. Nós percebemos que, no livro de Levítico, fala um pouco mais atrás que Deus acendeu o próprio fogo. Quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Era um altar de bronze, é importante sabermos disso. E os sacerdotes, eles tinham o dever de garantir que a chama nunca se apagasse. Era dever dos sacerdotes fazer isso. E é interessante que, na antiga aliança, tudo isso acontecia. Isso era uma forma que Deus passou para poder também, como sombras das coisas dos dias de hoje. Então, o que nós podemos fazer? Na antiga aliança, como nós entendemos? Deus, um dia, algo que foi um altar de bronze, hoje, quando Jesus veio e morreu por nós, e morreu naquela cruz e perdoou nossos pecados, a nova aliança foi inaugurada, e o que antes era um altar de bronze, hoje passa a ser o altar de nossos corações, que também é o lugar da sua habitação. Assim como está escrito em 1 Timóteo, que diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, e que não sois mais de vocês mesmos, mas deles. Agora o nosso coração passa a ser esse altar de bronze. E o fogo que o próprio Deus tinha aceso, agora passa a ser representado na nova aliança com Cristo pelo fogo do Espírito Santo. E esse fogo do Espírito Santo, nós podemos ver que no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre os 120 que estavam naquele lugar, ele veio como fogo. E então podemos perceber que, naquele tempo, aos sacerdotes foi dada a missão de manter aquela chama acesa. E a nós agora, na nova aliança, temos que ter também essa responsabilidade, pois a palavra do Senhor diz que nós somos sacerdócio santo. Então, a mim e a você foi dada a missão de manter essa chama do Senhor acesa em seus corações e propagá-la até os confins da terra. E nós percebemos que, nessa lei do tabernáculo, nessa lei do holocausto que tinha naquele tempo, e também quando foi descido o Espírito Santo, alguns elementos me chamam em comum, que são elementos 3, que precisariam existir para que o fogo nunca se apagasse e para que o avivamento se mantinha. O primeiro deles, repita após mim: lenha seca. Nós percebemos que, nos avivamentos que houve na história, eles têm coisas e pontos em comum. Por exemplo, estávamos lendo há alguns dias atrás de um avivamento que houve na República Democrática do Congo. Rapidamente falando como que ele foi, aconteceu que era um culto de domingo, era um culto de manhã. Aquele culto havia acabado, porém uma pessoa permaneceu dentro da igreja ainda. E aquela pessoa se questionava sobre os seus pecados continuamente. Alguma coisa estava no coração dela, e batia, e ela ficava: como eu posso conseguir a salvação? Como eu posso conseguir o Senhor? Eu sou pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou condenado. E outra pessoa ouviu essa pessoa gritando de fora da igreja. Vários relatos diferentes falam que a muitas quadras de distância era possível ouvir o grito dessa pessoa. Quando as próximas pessoas entraram dentro daquela igreja, todas foram tomadas do mesmo espírito e todas começaram a se quebrantar confessando seus pecados, porque elas perceberam naquele momento o tamanho do peso que o pecado é. Elas perceberam a dimensão que o pecado tem, que não é apenas algo simples que cometemos dia sim, dia não, mas é algo que afronta a Deus.
É algo muito ruim, é algo muito pesado. E todas aquelas pessoas foram tomadas por aquele espírito e um desespero muito grande tomou conta de toda a igreja. Mas quando todos acabaram de confessar perante Deus os seus pecados, houve uma grande paz, uma paz muito abundante da graça de Deus, que eles falaram que nunca sentiram algo tão grande na vida deles. E aquela paz tomou conta do coração deles de forma tão grande que eles começaram a louvar e a cantar ao Senhor, e foi um dos primeiros relatos que eu vi de pessoas que estavam aparentemente embriagadas pelo Espírito de Deus, pois elas não se aguentavam mais em pé, tamanha era a graça do Senhor que foi sobre elas. E é dito que antes desse acontecimento, um grupo de missionários que estava no Congo, eles oraram durante muito tempo. Eles oraram durante muito tempo para que um avivamento chegasse. E nós percebemos que o avivamento que começou naquela igreja começou a se espalhar. E se espalhou muito rapidamente, até ponto de a República Democrática do Congo inteira estar sob um avivamento poderoso. E todos confessaram seus pecados perante o Senhor, e muitas almas foram salvas. Mas antes houve busca, houve oração. Algo parecido também aconteceu em um avivamento que houve na Argentina. Nesse avivamento, um jovem que era de outro país, ele estava morando na Argentina, ele estava em um tipo de convento, mas era um convento em que se estudava teologia, e constantemente eles estudavam naquele lugar. Só que ele também constantemente, todas as noites, orava, pedindo para que um avivamento viesse sobre eles. Porque por mais que a mente deles eram cheias de conhecimento e eles estudavam, ainda assim os seus corações estavam vazios da presença de Deus, estavam vazios de ações. Aquele jovem orava toda noite, tal que uma noite aconteceu que veio sobre ele uma luz muito forte, e aquela luz tomou uma forma, e ele percebeu que era alguém. Naquele momento ele teve muito medo e correu muito até entrar de novo neste lugar onde se estudava. Ele bateu as portas do lugar depressa, fechou ela com muita força, para que aquilo que estava vindo contra ele não entrasse. E ele começou a gritar desesperado, acordou a todo mundo que estava naquele lugar, falando que alguma coisa estava vindo. Todos desceram pela gritaria e viram. E aconteceu que fechar a porta não adiantou. Aquele ser de luz, ele abriu a porta, e todos viram e todos contemplaram. Naquele momento, um grande temor veio sobre todos eles, e todos se prostraram, começaram a ter muito medo e começaram a confessar os seus pecados. Eles falaram: não, eu estou aqui estudando sobre a palavra do Senhor, mas eu tenho feito isso. O meu coração anda assim. E quando todos começaram a confessar os seus pecados, algo muito parecido com o que houve na República Democrática do Congo aconteceu. Veio sobre eles naquele momento uma grande paz, e eles puderam sentir a graça do Senhor sobre eles. A graça do Senhor de tal maneira que eles nunca haviam sentido. E naquele momento todos se converteram ao Senhor verdadeiramente. E antes disso acontecer, houve busca. Houve alguém orando incessantemente para que o avivamento chegasse. E dessa forma também eu aprendo que devemos buscar lenha seca. Em todos os avivamentos houve clamor, corações dispostos a serem avivados. Há três coisas, há três etapas para o avivamento. Primeiro é a lenha seca, tem que ter lenha seca. Se tem lenha seca, o ambiente está preparado para vir o fogo. Então, nessa noite, que vocês possam buscar lenha seca do Senhor. Quem tem a lenha seca aqui essa noite? Quem tem buscado ao Senhor? Busque ao Senhor diariamente. E eu recomendo que você, nessa noite mesmo, abra sua boca e comece a pedir pelo Senhor. Comece a buscar lenha do Senhor, porque o Senhor tem muito a dar a essa igreja ainda. Aleluia. Peça pelo avivamento do Senhor em sua vida. O segundo elemento, diga após mim: brasa acesa. O avivamento, ele vem e se mantém através de busca constante, arrependimento, confissão de pecados e uma verdadeira entrega. Isso é buscar lenha. Mas a lenha, ela não se queima sozinha. A lenha, ela não pode pegar fogo espontaneamente. Pastor Fabrício, ela precisa de uma fonte de ignição externa. Ela precisa de algo que a acenda, por mais seca que ela esteja. E esse algo é alguém avivado.
essa lenha se pega fogo através de uma brasa. E essa brasa é alguém que Deus de antemão já avivou, alguém que Deus de antemão já derramou a sua presença no coração dele. E essa pessoa se torna avivada e cheia de Deus. E essa pessoa, através da sua vida, ela contagia todos que estão ao seu redor, como na ilustração do filme no início. E esse é o papel da brasa acesa. Ele já está com suas expectativas no máximo. É alguém que Deus já falou no coração dele e ele já está aceso, por mais que ele veja que ao redor dele as coisas ainda estão apagadas. Mas se tem pessoas buscando lenha, se tem lenha seca, uma hora essa brasa vai pegar fogo em todo mundo. E essa brasa, eu falo para você hoje, você que é a brasa acesa do Senhor, Deus tem te levantado nesta igreja e tem falado ao seu coração. Então não desanime porque você não vê que ao redor de você as pessoas não estão se acendendo. Uma a uma, devagar, Deus vai fazer com que a lenha seca que venha se buscar acenda. E mais brasas vão surgindo, até que um ponto Deus irá tomar toda a igreja com um grande fogo. Não desanima, pois Deus fala com você nesta noite. Aleluia. Isto é avivamento, o fogo do Senhor vindo sobre a sua igreja e acendendo a todos, e a todos ao seu redor. Seja brasa acesa do Senhor, brasa acesa, não apague, pois o Senhor irá soprar. E esse é o terceiro elemento. Fale após mim, sopro de Deus. Por mais que venha a ter fogo, é necessário ainda que venha um sopro. E aquele sopro acende aquela brasa verdadeiramente e espalha aquele fogo. Ele espalha por todo lugar. E não há como conter, a partir do que o sopro de Deus sopra sobre a brasa e as lenhas se acendem. O sopro do Espírito Santo é como um grande impulso. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou para eu ter bastante cuidado nessa parte e explicar com muito cuidado, pois pessoas precisavam entender como isso funcionava. O sopro do Senhor é como um grande impulso que fala em seu coração. É como um impulso de fogo que está dentro de você. E quando ele fala, algo diferente começa a acontecer e você começa a sentir essa diferença. É como um grande ímpeto. É como um grande ímpeto que começa a te empurrar e te obrigar a fazer alguma coisa. E você sente que aquilo não pode ser natural, porque você normalmente não faria isso. Mas você sente aquele ímpeto no seu coração te direcionando e te empurrando. Te direcionando e te empurrando. Porque é dito que antigamente, na antiga aliança, Deus falava unicamente através dos seus profetas. Porém, nos tempos de hoje, Deus fala aos nossos corações. E a voz do Senhor está constantemente falando em seu coração, e esse é o sopro do Espírito. Porém, muitas pessoas têm dúvida se realmente é o Espírito Santo que está falando, ou se é simplesmente a voz do seu coração enganoso. E nessa noite, eu venho dizer para vocês, não deixe que o inimigo de nossas almas roube a verdade de Deus falando em seu coração. Pois Deus tem falado com muitos aqui constantemente. Deus tem dado profecia a muitos constantemente, mas a pessoa não entrega, pois acha que não é o Senhor que está falando e é apenas o seu coração. Como falam para mim, na dúvida, conselho. Deus tem usado muitos aqui. Deus também tem usado muitos para fazer curas, pois a pessoa não se sente com vontade de ir até lá e orar, pois tem medo de não acontecer nada. Mas o Espírito Santo está o tempo todo falando no seu coração, vai, ore por ele, repreende a enfermidade, repreende, pois sou eu soprando sobre a igreja, repreende essa enfermidade, profetiza, fale em línguas, fale, não é o seu coração, isso sou eu que está te empurrando o tempo todo. E o Espírito de Deus está soprando sobre a sua vida todo o tempo. Não deixe que o inimigo roube de você a verdade do Espírito Santo que está no seu coração. Dê lugar para ele e comece a partir dessa noite. Dê lugar ao Senhor e deixe o Espírito Santo falar em seu coração. Abra sua boca e seja canal de bênçãos. Aleluia. Igreja Ceifa, deixa que o Espírito acenda vocês. Deixa que toda a igreja seja contagiada pelo fogo do Senhor e esse fogo se espalhe por todo o parque aeroporto.
até que toda Macaé possa ver o parque aeroporto cheio e possa se encher também, até o ponto que Macaé venha a ser um farol de luz para esse estado, e todo esse estado venha a ser cheio da glória de Deus, a ponto que o Brasil vai reconhecer que aqui é um lugar cheio do Senhor, e começou por Macaé, começou pela igreja Ceifa. Então adore ao Senhor e busque Ele nessa noite, porque Deus tem muito a fazer, e Ele quer soprar. Aleluia. Ministério de Louvor já pode subir. Igreja, nesta noite dê lugar. A partir de agora, não espera chegar amanhã, não espera chegar domingo que vem. Nesta noite comece a dar lugar ao Senhor, pois o Senhor tem falado constantemente em seu coração. Então deixe que esse fogo se acenda. Deixe que o Senhor acenda o fogo dentro de você. Pois é essa noite, é a partir de agora, pois no coração de muitos Ele está falando agora. O Senhor está falando no coração de algumas pessoas aqui agora. Se você tem línguas, dê suas línguas, exalte ao Senhor através das suas línguas. Se você tem profecia agora, entrega, abra a sua boca e deixa Deus te usar, pois Deus está soprando constantemente. Então seja brasa agora, seja brasa a partir desta noite, não espere para amanhã, deixe o Senhor soprar sobre a sua vida. Não tenha medo, o Senhor está o tempo todo empurrando você no seu coração e falando contigo. Sou eu soprando sobre você, sou eu querendo te acender. Não tenha medo. Se eu mandei entregar, entrega. Se eu te dei suas línguas, fale. Se eu mandei você pôr a mão e repreender a enfermidade, repreenda agora. Não espere para depois, deixa Deus te acender. Aleluia, porque uma hora, quando o fogo passa a ser muito grande e toda a igreja passa a ser cheia do poder de Deus, nem a lenha molhada pode suportar, e até a lenha molhada vai pegar fogo, porque o Senhor é o Santo e Todo-Poderoso. Aleluia.